Estamos aqui para mais uma palestra do CONEAGRO, primeiro Congresso Internacional do Agrotóxico, com Claude Ivan Guellner, agrônomo com especialização, mestrado e doutorado em toxicologia. Muito obrigado, Claude, por estar presente conosco em mais essa palestra e seja muito bem-vindo. Eu é que agradeço pela oportunidade. Temos algumas perguntas que vamos fazer nesta área para nós conversarmos, uma conversa bastante tranquila, né? Já vou começar com elas. Claude, o Brasil é o maior consumidor de produtos fitossanitários. Isso é um problema? Realmente, se nós observarmos em termos de volume físico, comparativamente a outras regiões agrícolas do nosso mundo, atualmente o Brasil é o maior consumidor. Ele consome cerca de 20% do volume total de produtos fitossanitários, sendo que para os próximos 30, 40 anos os estudos de cenários mostram todos uma tendência de aumento no consumo de produtos fitossanitários em todas as regiões agrícolas do mundo, e no Brasil também, onde projeta-se uma taxa anual de 4%. Se é problema ou não, a gente tem que analisar uma série de fatores. O fato de ser hoje o maior consumidor em si não representa um problema. O que nós temos que ver é porque o Brasil utiliza esse volume de produtos fitossanitários e compararmos isso com outras realidades agrícolas pelo mundo. É importante destacar e lembrar a todos que um dos principais fatores é que nós temos uma área agricultável extremamente grande, dificilmente de ser encontrada em outras partes do mundo. Talvez Estados Unidos, Índia e China tenham esta área. O Brasil hoje, em termos de área cultivada, em que se utilizam produtos fitossanitários, e eu prefiro usar esse termo do que o termo agrotóxico, está em torno de 140, 149 milhões de hectares. E somos um dos poucos países do mundo que ainda pode incorporar ao processo produtivo mais 100 milhões de hectares, sem que isso leve a, por exemplo, degradação ambiental, desmatamento, que é uma preocupação de todos. A nossa área agricultável é superior à área de todos os países da comunidade europeia, por exemplo. O outro fator importante que leva a esse maior consumo é que, diferentemente de outras partes do mundo, quiçá nós sejamos os únicos, aqui se cultivam mais de 100 diferentes culturas. Se cultiva do grão do bico à soja, do urucum ao café, do milheto ao algodão, coisa que você não vê em nenhuma região do mundo, mesmo nos Estados Unidos, que é o nosso grande concorrente, grande produtor e exportador de alimentos também. Um outro aspecto que devemos destacar é que nós temos aqui um mix, um portfólio de culturas que não são cultivadas em outras partes do mundo e que, por uma série de razões, demandam um grande uso de produtos fitossanitários. É o caso do milho, da soja, da cana-de-açúcar, do café e do algodão. Particularmente no que diz respeito ao milho e à soja, nós temos tido nos últimos anos um incremento muito grande na área cultivada. O incremento na área cultivada nos últimos 40 anos, ele foi muito inferior em relação ao aumento na produtividade, ou seja, no que se produz por unidade de área. E tudo isso, esse incremento de produtividade, se deveu ao uso de tecnologia, sementes certificadas, fertilizantes, produtos fitossanitários, bom manejo do solo e conservação, bom manejo das culturas, entre os quais o controle de pragas, doenças e plantas invasoras. Também temos que entender que o Brasil, diferentemente dos nossos concorrentes, onde boa parte da região agrícola está em clima frio, nós somos um país que, na sua grande totalidade, faz agricultura em condições de clima tropical. E por esta razão, face às condições de temperatura, umidade, precipitação, solo, enfim, condições climáticas e de solo, nós temos aqui uma diversidade biológica muito grande e isso representa uma frequência de ataques de pragas e de patógenos causadores de doenças muito maior que em outras regiões do mundo, né? Além do que, por esse ataque mais frequente, exige do nosso produtor que as intervenções sejam também mais frequentes e mais intensas, né? Também temos que destacar um outro fator muito importante, que é o plantio direto. Hoje, com certeza, devemos ter, os últimos dados que eu me lembro, oficiais,
torno de 35, mas deve passar disso, 40 milhões de hectares em plantio direto. Por exemplo, na Comunidade Europeia isso não chega a 3 milhões de hectares. O plantio direto, por que essa relação com o uso dos produtos fitossanitários? Nós temos que lembrar que 2 produtos são a base do plantio direto, uma tecnologia que proporcionou grandes ganhos ambientais e econômicos ao país. Né? Ganhos ambientais em termos de redução da erosão, da contaminação dos nossos recursos hídricos com solo, fertilizantes e os próprios produtos fitossanitários. E trouxe uma redução de custo significativa para o produtor. 2 produtos, o glifosato e o 2,4-D, são os produtos mais utilizados no Brasil. O glifosato hoje representa 25% do mercado total de produtos fitossanitários no Brasil. E esses produtos são a base do plantio direto. Né? Também temos que entender que periodicamente nós temos situações de novas ocorrências de pragas e doenças. Vejam o caso da soja nos últimos anos. Alguns anos atrás não se falava em controle de doenças em soja. Inclusive em tratamento de semente. Hoje é uma realidade. A ferrugem asiática entrou no país, virou uma epidemia, e só em ferrugem asiática hoje tu tem um volume muito grande de aplicações de fungicida. O caso do milho também, antigamente não se faziam aplicações foliares para controle de doenças em milho. Hoje se faz, e não é uma nem outra, são várias. De tal maneira hoje que só na soja e milho, por exemplo, o uso de fungicidas representa quase 45% do total de uso de fungicidas nas culturas no Brasil. Então vejo vocês que são vários os fatores que fazem com que o produtor brasileiro tenha que usar o produto fitossanitário. Ele não usa porque quer, ele usa porque é uma necessidade. Isso tem custo de produção. Nem paga isso, nem paga e paga caro. Em média, dependendo da cultura, isso é variável, mas a contribuição da aplicação do produto fitossanitário pode chegar entre 10% a 20% do custo total. Isso entra numa outra pergunta. Quanto efetivamente o produtor brasileiro usa de produtos fitossanitários hoje? Esse é o ponto principal. Você vê na mídia, às vezes, se falando, por exemplo, algumas inverdades, que eu gostaria de mostrar isso aí. Por exemplo, é comum você ver que são 8 litros, são 5 litros, são 9 litros de agrotóxico por habitante ano. Eu pergunto, qual é a utilidade desse tipo de coisa? Você dividir o volume total pelo número de habitantes. Mas mesmo assim isso é uma verdade, porque uma coisa que a gente sabe é que a matemática não mente. Então, esse pessoal que por questões ideológicas é contra o agronegócio brasileiro, que é o único case de sucesso, que é o que gera renda e emprego que tem sustentado esse país, hoje estaríamos numa situação econômica muito mais delicada se não fosse o agronegócio. Então, nós temos que tratar o agronegócio com muita seriedade. E é uma utopia pensar que qualquer outro sistema de produção venha a fornecer a quantidade de alimentos que o mundo precisa e que em 2050 há uma necessidade de dobrar a produção, e o Brasil é visto como um dos principais, se não o principal fornecedor de alimentos para o mundo, já o é, em algumas cadeias produtivas. O produtor brasileiro, o quanto que ele usa por unidade produtiva. Então, a questão do o volume de produtos fitossanitários por pessoa, que não leva a nada. Isso é um dado que se usa para induzir uma percepção errada na sociedade, no cidadão comum. Se você pegar o volume total, por exemplo, que eu tenho de cabeça aqui de 2015, são em torno de 316 milhões de litros de produtos usados no Brasil, ativos, que é o que interessa, e dividir pela população brasileira oficial no mesmo ano, o último censo, 206 milhões, isso dá em torno de 1,92 litros ou quilos de ativo por pessoa ano. Mas isso não tem sentido nenhum, nem os 8, nem isso. Agora voltamos à questão da tua pergunta. Eu tenho estudos, já tenho cálculos a partir de estatísticas oficiais que são também confirmados por dados da FAO. Por exemplo, se nós pegar a área de grãos no Brasil, só grãos, culturas de grãos, soja, milho, cereais de inverno, cultura de grãos em geral, dividindo-se o volume utilizado nesses grãos, que é em torno de 67% do volume desses 316 milhões, e dividindo pela área de grãos, nós vamos ter em torno de 3,2 quilos de ativo por hectare em grãos. Se nós pegarmos a área toda cultivada, em que se usa produtos fitossanitários, aí incluindo hortaliças, frutíferas, outras culturas, florestas cultivadas, e pastagens onde se usam produtos como o 2,4-D,
nós vamos chegar a um dado em torno de 2, pelos meus estudos que são apresentados nas palestras e nas publicações, em torno de 2,38 quilos de ativo por hectare. A FAO divulgou um dado em torno de 2,28. Essa diferença aí provavelmente se deva a uma diferença de consideração de área ou de volume, né? Ano, eu não sei exatamente o ano que eles pegaram, se foi 2015. Se nós compararmos isso, por exemplo, com o Japão, o que é o Japão em termos de produção agrícola? Nada. Produz arroz, algumas frutas e hortaliças, 17 quilos de ativo por hectare. Se pegarmos qualquer país europeu, mesmo aqueles que não produzem, porque na Europa são poucos os que produzem alimentos, né? E são 3, 4 culturas, frutas e hortaliças. Se tem mania muito comparar com a Europa, assim, o que se faz lá tem que se fazer aqui. Qualquer país europeu consome no mínimo o dobro disso. Por exemplo, me lembro da França, em torno de 7 quilos de ativo por hectare. Então, eu posso dizer tranquilamente, não na base de opinião, ou que eu não sou de dar opinião, eu trabalho com base em dados e pesquisas, como professor oriundo da vida acadêmica e da pesquisa. O brasileiro, com certeza, hoje se não provavelmente um dos que menos usa produto fitossanitário por unidade produtiva. E o que é mais importante para fechar essa resposta qual é o retorno econômico e social desse uso, né? Estudos econômicos por consultorias econômicas no mundo mostraram que no Brasil, se somarmos o custo do produto mais o custo da aplicação, envolvendo aí depreciação de equipamento, o custo operacional, os custos fixos e variáveis da aplicação de produtos fitossanitários, quer seja em pulverização aérea, quer seja em terrestre, com o que se evita de danos, que é em torno de 42% hoje nós perderíamos se não controlássemos pragas e doenças, nós temos um retorno para cada R$1 gasto com a aplicação de produto fitossanitário, há um retorno de R$4. De tal maneira que esses estudos, inclusive por consultorias internacionais, demonstraram comparativamente a produtores americanos, europeus e asiáticos, que o brasileiro é o produtor mais eficiente no uso de produto fitossanitário. Então, deixar bem claro que a realidade é bem diferente do que se coloca na mídia por certos setores que têm um viés ideológico muito grande. O produtor brasileiro não é o que mais usa no mundo, em que pese termos o maior volume físico, já bem explicado na resposta à primeira pergunta, e é o que usa com mais efetividade e eficácia, dando um retorno social e econômico ao país extremamente grande. Se não fosse isso, hoje o brasileiro não teria o que comer. Poucos da população teriam poder aquisitivo, por exemplo, para comprar produto orgânico, que custam 8 a 10 vezes maior que qualquer outro produto e que não são mais seguros e nem nutricionalmente melhores que os produtos convencionais, como as pesquisas no mundo todo já têm demonstrado. Clodo, quais são as culturas que mais utilizam produtos fitossanitários hoje? Na minha primeira resposta eu já pontuei algumas, né? Soja, milho, cana-de-açúcar, algodão, café e citros. Essas culturas utilizam cerca de 80% do volume total desses 316 milhões de litros que foram consumidos, por exemplo, em 2016. E são culturas de exportação. Exatamente. Culturas de exportação. O Brasil, por exemplo, é o maior produtor e exportador de suco de laranja e de café, e que nós não temos, se você trabalha com a parte de exportação, né, compra e venda de soja, em todo esse período aí de anos, nós não temos um único caso de contrato sendo rompido a nível internacional por questões de contaminação, por exemplo, de produtos fitossanitários, o que é mais uma prova de que o produtor tem aplicado corretamente, em que pese haverem alguns pequenos problemas, isso a gente sabe, mas no modo geral o nosso produtor aplica de forma correta e adequada os produtos que usa. Inclusive, para ajudar nessa conta, nesse cálculo, né, o consumo de suco de laranja do mundo, 6 em cada 10 copos consumidos provém do Brasil. No entanto, o produto fitossanitário utilizado, todo ele entra na conta da produção brasileira. Mas o Brasil produz para o mundo, né, o suco de laranja, como bem disseste. Exatamente. Um outro questionamento que é o que o pessoal tem perguntado bastante. Atualmente, né, o uso desses produtos, eles são seguros? Os produtos fitossanitários, eles tiveram ao longo dos anos, por uma questão de uma série de exigências
legais e pelo fato de que os produtos lá, os primeiros utilizados, no caso os clorados, na década de 20 do século passado, logo após a Primeira Guerra Mundial, muito utilizados na agricultura, em campanhas de controle de vetores em saúde pública, e a primeira geração, logo após a Segunda Guerra Mundial, no caso dos fosforados e carbamatos, né, eles, principalmente os organoclorados, DDT, BHC, Aldrin, Endrin, né, e que possibilitaram a expansão da soja no Brasil, né? Não se tinha como controlar, por exemplo, saúva sem um formicida organoclorado, era o que se tinha. Eles apresentaram alguns problemas ambientais, como é conhecido, e ao longo do tempo, a partir da própria evolução da ciência, do conhecimento científico, porque a toxicologia e a toxicologia ambiental, que estuda o comportamento desses produtos no ambiente, é uma ciência relativamente nova. A toxicologia é uma ciência antiga, né? Ela vem lá da Idade Antiga, né? Da antiga Grécia e assim por diante, mas no que diz respeito aos produtos sanitários. Então, obviamente, ao longo do tempo houve uma evolução muito grande nos processos de avaliação toxicológica dos produtos fitossanitários, no que diz respeito à segurança ao homem, e também na avaliação ambiental, no que diz respeito à segurança e aos riscos ambientais. De tal maneira que hoje os nossos produtos fitossanitários, por exemplo, eles têm um custo muito alto. Hoje, para você desenvolver uma molécula, ou seja, desenvolvimento de molécula, no mundo existem 9 empresas que têm capacidade financeira e técnica para fazer isso. E fica cada vez mais difícil você conseguir uma nova molécula que atenda a todos os requisitos necessários, né? Então hoje o custo aproximado está em torno de 200 a 250 milhões de dólares no momento de uma molécula. Isso aí 60% é estudo em toxicologia e meio ambiente, né? Então as informações toxicológicas que são geradas através dos estudos, das pesquisas e de meio ambiente, que não são feitas pelas empresas, elas são feitas por laboratórios e centros de pesquisa credenciados por organizações internacionais ligadas à FAO, à OMS, a instituições de meio ambiente, como a Agência de Proteção Ambiental Americana. Isso é bom deixar claro, que se diz muito, são as empresas que dizem que os produtos seguros, claro, eles não vão dizer se o produto tem problema, é óbvio, elas não fazem, elas pagam, esses trabalhos são independentes. Gera-se um volume, milhares de páginas de informação. Os produtos fitossanitários, eles são tão ou mais estudados quanto a segurança ao homem do que os medicamentos que nós usamos.